Pois é, está na hora de eu bater um papo aqui com o deputado federal PT Bahia, Afonso Florencio. Afonso, boa tarde, saudade, há muito tempo que a gente não conversa, você sabe que eu admiro, inclusive, sua postura, a forma com que você se comporta, você é um excelente deputado e um bom analista político, sempre nos ajuda. Eu queria ouvir de você dois pontos. Primeiro, o tal estado de emergência contido na chamada PEC Kamikaze, cujo único objetivo é evitar que o presidente Bolsonaro, descumprindo a lei como pretende cumprir a lei eleitoral, não seja impedido de concorrer às eleições presidenciais. Isso aí para a gente começar. O que é que você acha disso? Boa tarde, Mário, imensa audiência do Jornal da Metrópole. Boa tarde, Malu. Agradecer muito o convite, Mário. É uma honra e uma responsabilidade grande responder as suas perguntas. Bom, é um crime político, uma fraude eleitoral, mas nós temos que reconhecer o artifício constitucional jurídico do presidente da República para se defender dos processos que responderá em decorrência do crime eleitoral propriamente por criar benefícios, pagar benefícios no prazo de vedação eleitoral, vedação essa prevista na Constituição e na lei eleitoral. E a PEC Kamikaze, eu digo sempre, ela tem dois motivos para ser identificada como kamikaze. Kamikaze, porque demonstra que o governo está no desespero, o próprio governo tem a expectativa de que perderá a eleição, e é kamikaze porque o artifício utilizado, uma PEC, há 3 meses da eleição, evidencia tudo que o governo deixou de fazer, seja para controlar preços da Petrobras, seja para atender a população que mais precisa. O caso do auxílio emergencial é um exemplo. A proposta é do Congresso, o governo tentou segurar nos 200, cedeu para 600, depois cortou para 300, vários meses, quase que 6 meses, sem pagar nada, e voltou a pagar em 400. E agora ele pretende ir para 600 só no ano da eleição. Então, essa é a PEC Kamikaze. O governo deveria estar morto, mas está tentando, com essa PEC, ressuscitar, Mário. Afonso, ao mesmo tempo, os deputados e senadores votaram favoravelmente a essa ajuda, porque sabem, de um lado, que o povo precisa, e do outro lado, que, do ponto de vista eleitoral, nesse momento que a grande maioria é candidato, ficaria uma situação complicada você chegar e dizer: mas você votou contra a ajuda que eu preciso para o gás ser mais barato, para salvar a minha vida. Como é que é essa coisa na cabeça de vocês? Mário, eu sei, você sabe, a sua imensa audiência da Metrópole talvez não saiba, atualmente eu estou líder da minoria no Congresso Nacional. E é no Congresso, então tem os partidos da minoria na Câmara e tem a oposição na Câmara. Tem os partidos da minoria no Senado e tem a oposição no Senado. E eu coordeno as bancadas da Câmara e do Senado da oposição. Então, o meu encaminhamento será aquele majoritário entre os partidos, sendo a hipótese de a favor ou contra. E, na hipótese de haver muita divergência, eu vou liberar o voto. Entretanto, tanto no PLP 18, aquele da busca de reduzir ICMS, como nesse caso, sim, Mário, antes disso, me permita, eu nunca revelo meu voto, mesmo que eu discorde da orientação de quem eu represento. No caso, fui líder do PT, fui líder da oposição, agora sou líder da minoria no Congresso, senadores, deputados.
eu vou orientar de acordo com a maioria dos parlamentares e das parlamentares, mesmo que eu divirja. Como ainda não tem posição, e eu estou defendendo na bancada, acho que nas bancadas, eu tenho uma obrigação de dizer aqui para o eleitorado baiano, para o povo brasileiro. Eu considero que nós devemos votar contra. Por quê? Por causa do primeiro ponto a que você se referiu, o crime eleitoral. Do ponto de vista do auxílio emergencial, do Vale Gás e dos outros benefícios, eles não caracterizam crime eleitoral, caracteriza, como eu disse, a incompetência do governo. O Vale Gás é um projeto do PT. Eu sou um dos coautores. Quem coordenou a elaboração foi o deputado Carlos Zaratim. O auxílio emergencial virou Auxílio Brasil, que é o atual, com muitas falhas, mas o governo levou 6 meses sem pagar e está indo para R$600 agora, à véspera da eleição. O auxílio caminhoneiro e o subsídio para transporte urbano tem muitas fragilidades. O problema não é o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, nem o Vale Gás. O problema é que é uma ilegalidade, é uma inconstitucionalidade. Inclusive criar um benefício novo, que é o auxílio caminhoneiro, e que nós temos que enfrentar o debate mesmo que seja, digamos assim, popular. Eu tenho sempre me comportado dessa forma. Então, como ainda não há posição de bancada, eu estou dizendo a minha, mesmo que haja ônus eleitoral. Claro que na hora, no plenário, eu tenho que seguir a orientação das e dos que eu represento, senadoras, senadores, deputados e deputadas. Mas eu acho que o Brasil não vai mudar o quadro eleitoral, na minha opinião. Fico muito sensibilizado no benefício para quem mais precisa, o Vale Gás e o auxílio emergencial, mas não dá para votar com esse tipo de posição. Mas se eu entendo e respeito e defendo a posição do Senado, porque o que a gente tem que dizer, Mário, em relação ao Senado, é que eles operaram para redução de danos. E eles que eu digo, e elas, a senadora Zenaide e os senadores do PSB, PT e Rede, e conseguiram inserir dispositivos mitigadores do dano. Então, o parlamento também tem isso. Às vezes não aprova o que pretende ou não rejeita o que pretende, mitiga dano. Eu entendo a posição do Senado, mas eu tenho a minha opinião pessoal. Acho que ainda é legítimo até o momento manifestá-la. Assim que houver a posição de bancada, eu vou manifestar a posição de bancada. Estou conversando com o deputado Afonso Florense, PT Bahia. Outra coisa, Centrão e orçamento secreto. Ontem mesmo saiu uma notícia de que, absolutamente anônimo, alguém conseguiu uma aprovação e liberação de uma verba para não se sabe onde vai ser aplicada. Quer dizer, isso é um descarne, assim, o Congresso parece que lavou as mãos e diz, olha, não quero nem saber. E mais, você sabe que uma renovação das nossas casas legislativas é sempre muito complicada, porque tanto deputado federal, senador e estadual, ele já parte de uma base, além do fundo eleitoral, ele tem outras vantagens, ainda mais num governo como esse, que você tem o chamado orçamento secreto. Isso é uma imoralidade, não acontece absolutamente nada. Então, qualquer que seja o presidente da República eleito, ele vai ter problemas sérios com o Congresso. O que é que você pensa sobre isso, Afonso? Primeiro, Mário, me permita registrar que acontece muita coisa. Foi judicializado, o PT, o PSOL, os partidos da oposição judicializaram, e o Supremo fez questionamentos ao Congresso, à Câmara, e o presidente Arthur Lira os respondeu, e isso deu contornos de confirmação constitucional daquilo que era uma lei, a Lei Orçamentária Anual, com o RP9, que é o número, a rubrica
da emenda do relator, famosa como orçamento secreto. Nós temos um agravamento, Mário, para o ano de 2023. Como eu disse, eu estou líder da minoria, da oposição no Congresso, sou eu o responsável por acompanhar a Comissão Mista de Orçamento enquanto líder, e perdemos uma votação na Comissão Mista, e a bancada majoritária, a bancada do governo, e há segmentos que não são do Centrão, mas sustentam o parlamentar, do ponto de vista parlamentar, o governo, aprovou, Mário, pasmem, senhoras e senhores que nos assistem e nos ouvem, orçamento secreto impositivo, chamado de impositividade do RP9. Com isso, então, poderá haver contingenciamento, corte de gasto do governo, e poderá haver discricionariedade do executivo, seja quem for o presidente da República, para a execução do orçamento, mas o Congresso, os deputados e as deputadas, em valores que variam de deputado a deputada, ninguém sabe, e um dos motivos, Mário, que eu suponho não haver divulgação é porque na base de Bolsonaro, que é o Centrão e os aliados do Centrão, há diferenças de tratamento e não convém a eles divulgar. E essa impositividade faz com que, Mário, a previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 23 é de aproximadamente 8 bilhões de reais de emenda de relator, a mais do que os investimentos discricionários. O que é investimento discricionário? Aquele que o presidente da República, com sua equipe ministerial, decide executar. Então, está previsto 19 bilhões de emenda de relator e aproximadamente 11 bilhões de orçamento e investimento discricionário. Então, nós temos certeza que os parlamentares vão botar de forma fracionada, eleitoreira, sem a devida transparência no âmbito parlamentar, legislativo, não se sabe quais deputados, quanto cada um recebeu, através de que mecanismo escolheu as prioridades. É um escândalo, Mário, eu tenho dito que o chamado presidencialismo de coalizão se aperfeiçoou. Como ele era muito ruim, ele ficou pior. E o emblema dessa piora é o orçamento secreto, Mário. Eu sou terminantemente contra, vamos encaminhar contra. E só para responder a última parte da sua pergunta, Mário, eu estou candidato à reeleição, tenho expectativa de que Lula ganhe a eleição, e eu tenho que reconhecer. Vamos conviver com uma realidade ainda mais difícil de governar do que nas 4 experiências anteriores de governos do PT. E quero te dizer também, Mário, que com relação à renovação, que é o outro aspecto da sua pergunta, o meu prognóstico é de que será uma das eleições com menor renovação do parlamento, principalmente na base do governo, Mário. Pois é. Malu, você gostaria de fazer alguma pergunta aí ao deputado Afonso Florense, PT Bahia? Sim. Oi, deputado, tudo bem? Bom dia ainda, né? Bom dia ainda, poucos minutinhos. Como você e Mário já tinham aqui um pouco introduzido essa questão assim, da ilegitimidade, ou da ilegalidade, ou da imoralidade, né, de tudo isso que está se fazendo com o orçamento e das consequências que isso vai ter para qualquer governo e para o país, porque na verdade não é para o governo, é para o país, né? E do ponto de vista... Vai cair meu microfone. Um momento. E do ponto de vista de contestação, isso fica muito mais delicado a partir do momento em que o Congresso, a Câmara, o Senado, todo mundo vota a favor por questões eleitorais, porque isso dá legitimidade. A gente está falando de um paradoxo aqui. Isso parece uma coisa em ano eleitoral, distribuir esse pacote, esse combo, né, de recursos públicos. É óbvio que é ilegal, mas a partir do momento que se passa pelo Congresso, que a gente tem essa votação desse combo de ajuda econômica, digamos assim. Por exemplo, no Senado houve uma votação de 100%, só José Serra, né, que votou contra. Então, assim, a partir disso se legaliza. O ilegal se torna legal a partir do momento que o legislativo todo assina embaixo.
Então, como é que a gente pode conviver com um paradoxo desse em relação ao Congresso, quando você diz que a renovação deve ser de quase 100%? Claro, porque é uma campanha eleitoral todo esse dinheiro. E também nós temos outras evidências, né, que cada ano o Congresso, seja lá que métrica a gente está usando aqui, né, em relação à população, as coisas têm piorado, a renovação tem sido para pior. Malu, saudar, para mim é uma honra estar aqui respondendo a sua pergunta. Bom, primeiro registrar que a oposição tem denunciado reiteradamente, enfaticamente, aqui na Bahia, o senador Jacques Wagner, o senador Otto, reiteradamente, de público, criticam, eu próprio, os outros líderes, os outros parlamentares também, subscrevemos a judicialização que ocorreu, nunca votamos a favor do orçamento secreto. Então, com relação ao orçamento secreto, nós não temos responsabilidade. Claro que atinge a imagem do Congresso, mas a responsabilidade política, digamos, da viabilização da operacionalização não é nossa. Claro que na rua, digamos assim, eu respondo por ser parlamentar e existir orçamento secreto. Mas nós sempre fomos contra, continuaremos sendo contra e reconhecemos esses aspectos que você destaca nefastos para a República, né, para o interesse público e para as políticas públicas. E há um outro aspecto, Malu, que é importante citar. Nem nos países parlamentaristas o orçamento é executado pelo parlamento. Quando o parlamento escolhe um primeiro-ministro, ele vira executivo em regime parlamentarista. E o executivo tem metas, prioridades de curto prazo, objetivos estratégicos na gestão macroeconômica, no fomento à indústria, a área de TI, a educação, a ciência e tecnologia, a saúde e a assistência social e a agricultura e a pecuária. O governo tem rumo, mesmo que seja um parlamentar sendo primeiro-ministro. No caso do orçamento secreto, é uma destinação desigual entre parlamentares, a oposição não recebe nada, entre os do governo uns recebem mais do que outros, e cada um deles escolhe para onde enviar esse recurso, com casos escabrosos, como o Mário acabou de lembrar há poucos instantes. Então, nesse aspecto, a oposição não tem responsabilidade. Qual é a responsabilidade que nós temos, que você pautou? É essa ambiguidade eventual de orientação de bancadas de partidos de oposição sobre algumas peças. No PLP 18, aquele que pretendia reduzir preços de combustíveis ao reduzir o imposto sobre os combustíveis, a Câmara votou a favor, a Câmara que eu digo, a oposição. E no Senado nós votamos contra. E nós tivemos todas as nossas emendas rejeitadas. Nós tentamos, por exemplo, incluir uma emenda que estipularia em lei a redução do preço do combustível proporcional à redução do tributo. Porque o que a gente está vendo acontecer é que abaixa o tributo e o combustível continua a subir e ninguém vê uma repercussão efetiva no preço de combustíveis. Mas o governo não aceitou, o Centrão, seus aliados, não aceitaram garantir a redução na bomba. Bom, no caso da agora PEC 1, ela foi votada no Senado e está na Câmara. E no Senado a oposição votou a favor, com a compreensão que Mário aludiu, recurso agora no Vale Gás e no Auxílio Brasil, auxílio emergencial, tipo Bolsa Família, que eles distinguiram. Para a população que mais precisa, são mais de 30 milhões de pessoas, 60 e poucos, na última pesquisa, milhões de pessoas com insegurança alimentar, nutricional. Então, em cima desse aspecto, o Senado, mesmo senadoras e senadores que não estão candidatos, porque são mandatos intercalados a cada 8 anos, votaram a favor. Posso dizer a vocês aqui, como líder da minoria, imagino que haja uma suposição de que isso exista, mas posso afirmar, todos os partidos da oposição na Câmara estão travando esse debate com muita divisão interna. Todos debatem se deve se orientar a favor ou contra a PEC 1.
Então, eu ainda não posso dizer se a oposição vai votar a favor ou contra, mas que, seja qual for a decisão, será uma decisão controversa, será. E eu vou orientar aquilo que for decidido pelos partidos, apesar de me considerar no direito de aqui dizer a minha opinião, que talvez seja a de menor, digamos assim, interesse eleitoral positivo, é só negativa, talvez, que não adianta agora distribuir vale combustível para caminhoneiro, porque não vai abaixar o preço e não vai resolver a vida deles, e está 3 meses da eleição e é inconstitucional e é um crime. Eu assumo longe de dizer isso. Agora, na hora eu vou orientar de acordo com a decisão dos partidos. Mano. Afonso, muitíssimo obrigado. Gosto muito de você e de conversar com você. Você é um excelente representante da Bahia na Câmara Federal. Grande abraço, boa sorte aí na sua vida e vamos nos encontrar sempre, porque é um prazer e uma alegria para todos nós. Obrigado pela oportunidade, Mário. Beijo a todas e todos. Saúde aí.